mesa, uma história. No episódio de hoje do Cada Mesa Uma História, vamos falar das suculentas, perfumadas e desejadas frutas. Elemento símbolo do tropical, elas conquistaram paladares mundo afora. No episódio final desta temporada, vamos explorar saborosos temas como o majestoso abacaxi, que exibe uma coroa natural e já foi símbolo de riqueza e desejo em todo o mundo. Também perfumaremos a conversa com o maracujá, conhecido sedutoramente em muitos lugares como a fruta da paixão, que conquistou paladares ao redor do planeta. E ainda falaremos do mamão, ícone da tropicalidade que traz consigo o calor do sol e a doçura das brisas do verão. Tudo isso sem deixar de lado o morango e outras berries, pequenas frutas vermelhas, cuja jornada surpreendentemente passa pelas Américas. Como sempre, quem vai nos mostrar a história dessas frutas é a nossa dupla de cozinheiros e pesquisadores, Thalita Itabaiana. Olá, Thalita, agora diretamente da Alemanha. E Gil Gropello. Olá, Gil, que continua morando no Rio de Janeiro, assim como eu. Neste episódio, contamos com a presença de Marcelo Kuhlmann, biólogo, naturalista, fotógrafo da natureza e doutor em botânica pela Universidade de Brasília. Ele irá nos falar dos frutos do cerrado e o papel que desempenham, não apenas na culinária, mas em todo o ecossistema. Thalita, vamos por ordem alfabética, começando com o abacaxi, uma das 11 frutas mais produzidas no mundo, sendo o Brasil o principal produtor. Ele foi batizado como o rei das frutas coloniais. A que se deve a realeza do abacaxi? Oi, Érica. A fama começa pela coroa natural que ele ostenta. Vamos lembrar como é o abacaxi, né? Ele tem aquela estrutura dele e ele foi um dos poucos sucessos instantâneos assim que chegaram aqui na corte real da Europa. Ele passou a ser um símbolo de riqueza e ostentação. Isso porque açúcar, itens tropicais frescos eram muito raros na época. Muitos vegetais não eram cultiváveis nas condições climáticas daqui, então o que chegava era importado por meio de navio. Imagina como era bem pouco viável por conta dessa viagem super longa, e apodrecia boa parte das coisas no caminho, né? Ele era tão nobre que na Inglaterra criaram um comércio muito lucrativo, o do aluguel do abacaxi. As pessoas que queriam ostentar, se mostrar, elas podiam e que não eram da corte, mas que podiam ter esse serviço, elas contratavam o abacaxi para um evento. Ele podia ser alugado por umas horinhas para dar um rolezinho, para ver e ser visto nas ruas. Mesmo séculos depois, ainda tinha uma expressão, a pineapple of finest flavor, que significa um abacaxi para os sabores mais refinados, o que era usado para indicar que alguém tinha algo melhor dos melhores, nas melhores condições. Isso durou muito para ser muito tempo, porque a popularização do abacaxi na Europa é algo relativamente recente na nossa história. Thalita, fale um pouco da origem do abacaxi, que, pelo que a gente sabe, foi domesticado por volta de 4.000 anos antes de Cristo, por aqui mesmo na América do Sul. Provavelmente o Brasil faz parte dessa história. Ele pode ter sido um dos primeiros berços dos abacaxis selvagens. Na verdade, boa parte da América do Sul e Central tem suas variedades próprias. E como a gente pode afirmar isso, né? O abacaxi ele não tem semente. E a ausência dessas sementes em variedades cultiváveis é atribuída à antiguidade da sua domesticação. Porque se não tem uma semente, precisa de uma intervenção externa mais ativa para dispersão. E provavelmente as atuais variedades cultivadas descendem de abacaxizeiros silvestres ali existentes, os quais foram domesticados mais ou menos há 4.000 anos pelos povos originários da América do Sul,
central. Gil, abacaxi no Brasil, ananás em outros países do mundo, pinha em espanhol, por causa da semelhança com a pinha dos pinheiros. Aí vem o inglês e chama abacaxi de pineapple, algo como pinha de maçã. Mas o que o abacaxi tem a ver com maçã? Isso não pode parecer um pouco esquisito? Olá, Érica. Olá, Thalita. Olá, ouvintes. Para falar sobre isso, a gente vai ter que, na verdade, falar de etimologia e de todas elas para chegar no pineapple. A palavra abacaxi, como a gente usa e fala aqui no Brasil e no Paraguai, é provavelmente oriunda do guarani ibacaxi, que significa fruto cheiroso. Já a palavra ananás, como ela é nomeada em boa parte do mundo, tem uma provável origem da palavra tupi naná, que significa aroma grande ou que cheira. Já a palavra pinha, como é conhecida no espanhol, se dá em razão da similaridade que a fruta tem com a pinha de um pinheiro, levando também para a explicação do inglês, pineapple, também com inspiração igualmente na pinha, que no idioma é conhecido como pine cone, e uma outra fruta que também era popular na época entre os ingleses, a maçã, que por lá se chamava apple, ou seja, a junção de pine cone com apple, que se deu pineapple. Basicamente uma mistureba aí entre o que é das Américas e o que é dos europeus. Como é que o abacaxi ganhou o mundo, Gil? Então, ele foi uma das primeiras frutas a serem levadas para as colônias portuguesas e espanholas, lá nos anos de 1500, e cerca de 18 anos depois ele já estava plantado no Oriente, e logo foi introduzido na África. O ananaseiro ele se espalhou de maneira muito fácil e rápida pelas regiões mais tropicais do mundo, o que originou uma série de variedades da fruta. E essa expansão se deu principalmente por conta da abertura das vias marítimas pelos europeus, durante o século XVI. Talvez pelo acaso do carregamento de alguns frutos que eram utilizados para consumir a bordo e que durante as viagens, com esse péssimo hábito que a gente tem de ficar jogando alimento fora de maneira aleatória, eles abandonaram algumas coroas do abacaxi nos portos de desembarque da África e da Ásia, o que acabou sendo material de multiplicação natural nessas regiões. O que é o aluá, bebida de origem indígena feita a partir da fermentação do abacaxi? Para isso, eu vou dizer que o português Gabriel Soares de Souza, que foi um senhor de engenho na Bahia, chamava essa bebida de o vinho que os indígenas faziam com as cascas dos ananás. Difícil, hein? O aluá é uma bebida fermentada de origem indígena que pode ser feita a partir da casca do abacaxi fermentada, mas principalmente feito à base de milho moído. Então existem essas duas variações de acordo com algumas regiões. E segundo fontes, a bebida ela virou febre durante o reinado de Dom Pedro I e depois foi deixada de lado com a chegada dos ponches europeus. Essa bebida ela fica diferente do que a gente costuma conhecer como infusão de abacaxi ou da casca de abacaxi, que nossas mães e avós chegavam a fazer, porque ela levava não só a casca, mas também levava cravo, levava gengibre, entre outros ingredientes que conferiam um sabor muito especial e específico para aquela preparação. Além, obviamente, do fator principal, que era a fermentação, que causava uma complexidade de sabores e aromas muito grande na bebida. E já nos dias de hoje, o aluá está mais presente no norte e no nordeste do Brasil, ainda que não de maneira tão populosa, e existem algumas variações no preparo de acordo com a região, podendo ser utilizada até mesmo em rituais de fé, como novenas e festas de padroeiras. Uma curiosidade legal é que existe uma versão mexicana, que é o tepache, que nada mais é do que bebida fermentada de casca de abacaxi. Eles utilizam as especiarias e outros ingredientes característicos do tepache, mas o princípio é o mesmo, abacaxi fermentado. Thalita, vamos falar agora um pouco da goiaba. Que história há por trás dessa fruta? A goiaba é super brasileira e provavelmente foi domesticada pelos povos originários do nosso país há mais de 1000 anos. Quando os europeus chegaram no continente, eles começaram a registrar tudo. Narrar o que tinham de informação na época, documentar tudo o que encontravam. E já naqueles tempos, a goiaba estava presente no norte e sul das Américas, inclusive no Caribe. Ela também pode ser conhecida como araçá brasileiro,
que é uma espécie do mesmo gênero. Ela era consumida quase sempre in natura. Mas os povos originários também desenvolveram alguns processos e técnicas de processamento e conservação da fruta, como um tal de vinho de Araçá, como chamaram os primeiros cronistas que pisaram no Brasil. Fora do Brasil, Thalita, quem consome a goiaba e como é que ela é consumida? Ela é consumida em vários países, como a Índia, Tailândia, México, Filipinas, Estados Unidos. A forma mais comum é a fresca, mas pode ser em suco, compota, geleia, umas sobremesas e até um ate mexicano, ate, na verdade, né? Que é a nossa goiabada. Mas uma curiosidade, lá é popular a versão branca da goiaba, ou seja, uma goiabada branca ou mais amarelada, né, não vermelha como a gente está acostumado. Ou pode também ser servida em pratos salgados, como na Índia, que possui os famosos chutneys, que pode levar também até goiaba. Gil, quando a gente fala em goiaba, lembra logo da goiabada cascão. É verdade que a goiabada é um dos doces mais antigos do Brasil e é um dos mais apreciados também, ou não é? Então, Érica, acredita-se sim que a goiabada seja um dos doces mais antigos e populares do Brasilzão, feito principalmente com a finalidade de aplacar o desejo que os portugueses tinham de comer seus adorados marmelos, a marmelada, né? Que é de um doce feito da fruta com casca e miolo cozido em açúcar. E segundo Algrante, né, na doçaria portuguesa mais clássica, os doces comuns eram feitos com frutas da época, limpas, cozidas e em caldas de açúcar, podendo ser compota com calda ou com outros pontos que iam variando de acordo com o doceiro daquela corte portuguesa. Podendo ser mais cremosa, mais em ponto de corte, podia variar. Então isso acaba soando um pouco familiar, né? Fruta cozida em açúcar, que tem ponto cremoso ou que pode ser dura, em ponto de corte. Nada mais foi do que a mistura de técnicas e ingredientes. Quando eles chegaram aqui tinha goiaba, então decidiram replicar o doce, só que com um ingrediente nativo daqui das Américas. E é claro, junto da cana-de-açúcar que eles também trouxeram. Algo legal de se compartilhar é que houve tempos em que o dia da produção desses doces de tacho, né, ele era um dia especial e que o trabalho era coletivo da família toda. Desde crianças a idosos e todos participavam, cada um com a sua tarefa, desde a preparação da massa, da mistura, até o ato de estar mexendo com aquelas colheres de pau enormes que eram utilizadas e são utilizadas até hoje nessas panelas. E o mais importante, que é o ponto sempre dado pelo doceiro ou pela doceira da família, que assim não tem erro, né? Sendo um ofício basicamente de geração em geração. Thalita, vamos falar do maracujá. O que há de interessante a respeito dessa fruta que dizem ser calmante, é verdade? O maracujá é outra fruta tropical. Isso a gente está falando de Brasil, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Paraguai e afins. E que ela era já muito consumida pelos povos originários, muito antes da chegada dos europeus. Agora, da fama de ser calmante, o maracujá tem 2 alcaloides, armanos e armol. Eles podem ter efeito relaxante, sedativo, que dá aquela sensação de calma e tranquilidade. Só que assim, uma coisa eu tenho que contar, gente. A concentração dessas substâncias são muito baixas no maracujá, o que significa que precisaria de muito, mas muito maracujá para ter um efeito realmente calmante. Mas que é um ótimo suco ou para sobremesa, se comer um docinho acalma, não sei, ou tomar um suquinho também, então quem sabe ajuda, mas o maracujá em si seria um pouco inviável o consumo dele para ter esse efeito. Gil, existem mais de 150 espécies de maracujá. É verdade isso? Aqui no Brasil, por exemplo, quais são as espécies mais comuns? Pois é, Érica, uma variedade grande de espécies. O maracujazeiro, ele é originário aqui da América tropical e sim, tem mais de 150 espécies registradas.
As mais cultivadas são o maracujá amarelo, maracujá roxo e maracujá doce. Mas aqui no Brasil, o cargo de representante de mais de 95% do consumo e da produção é o maracujá amarelo, não tem de outra. Das Américas para o mundo, até onde o maracujá chegou, Gil? O maracujá chegou quase que em toda a região tropical do mundo. E isso se dá por conta do encontro que os europeus tiveram quando chegaram aqui e nunca tinham visto essa fruta e ficaram quase que uns curiosos aflitos por conta do contraste entre azedo e doce que ela proporciona. Acredita-se que a diáspora do maracujá tenha começado através das rotas de comércio atlânticas, principalmente durante o período da escravidão na África, que hoje é uma grande produtora de maracujá e em específicas áreas de cultivo do continente. E a partir da África ele começou a ser carimbado no mundo todo. Na Ásia, existem registros que indicam que o maracujá ele foi introduzido em países como a Índia, Filipinas e Indonésia durante o período colonial, e através do papel significativo que a Holanda também teve na disseminação de plantas tropicais. Além disso, as missões botânicas e expedições científicas que ocorreram durante os séculos XVIII e XIX foram de importância extrema para a difusão de diversas espécies para diversas partes do mundo. Thalita, por que na Europa o maracujá é chamado de fruta da paixão? Essa história tem 0% de sensualidade, 100% de religiosidade. A flor do maracujá, os missionários que vieram aqui da Europa viram uma profunda representação da paixão de Cristo. Agora é a hora de quem não conhece a folha do maracujá ir para o Google e pesquisar. Então agora voltamos para a explicação. A coroa floral, ela simboliza a coroa de espinhos. Os 3 estigmas representam os 3 cravos que prenderam Cristo na cruz. As 5 anteras florais simbolizam as 5 chagas de Cristo. As gravinhas são os chicotes usados no açoitamento e o fruto redondo representa o mundo que Cristo veio salvar. Pronto. Já fez a imagem mental? Foi isso que pensou o historiador italiano Giacomo Bosio em 1610, que foi o dono dessa ideia. Ele que fez essa conexão e as descobertas foram publicadas na obra La Trionfante Gloriosa Croce, onde ele destacou as relações desses símbolos com as estruturas da planta e os elementos da crucificação. Por conta dessa ligação com a paixão de Cristo, as estruturas das flores do maracujá dão a origem ao nome do gênero, que é Passiflora, que vem do latim passio, que é paixão, e flores, que é flor. Por isso que o maracujá também começou a ser conhecido como flor da paixão, ou passion fruit, fruta da paixão em inglês. Na Alemanha, onde você vive atualmente, Thalita, o maracujá é importado e se chama Passionsfrucht, que é a fruta da paixão. De onde vem o maracujá consumido pelos alemães? Normalmente eles vêm das Américas, da Colômbia, Equador, Peru, às vezes até do Brasil, mas tem de outras regiões tropicais, como a Ásia, a África e também da América Central. Mas os últimos que eu vi foram os colombianos. Eles custam, para ter uma ideia, eles custam R$5 cada um, bem pequenininho, minúsculo, e daquela variedade da casca escura, que se come de colher. Para quem não conhece, ela é bem menos azeda, mas tem menos gosto. Não é a minha fruta preferida aqui não, viu? Depois do maracujá, vamos conversar sobre o mamão. A origem do nome é muito interessante. Conta pra gente, Thalita. Vai bem na linha do abacate, para quem não conhece a história. Eu convido que ouça nosso episódio sobre ele. Agora, voltando para o mamão, ele vem da palavra mama, que é seio, por conta do formato. Mas a papaya, que ele é conhecido como em quase toda parte do mundo, e para nós é uma variedade, essa tem origem caribenha, do taíno, uma língua já morta, né? Mas que foi muito influente na língua maia lá do México, que foi o local onde os espanhóis tiveram o primeiro contato com a fruta e levaram ela
para o mundo, né? E por isso ela é conhecida como papaya em muitos outros lugares. Eu gostaria que você falasse agora um pouco sobre a origem do mamão e das muitas espécies dessa fruta. A origem do mamão, ele é nativo também das Américas, como nosso episódio, né? Mas nesse caso da América Central e o norte da América do Sul. Mas antes da colonização europeia, as culturas indígenas das Américas já cultivavam mamão e consumiam de diversas formas em quase todo o continente americano. E é justamente das Américas tropicais, onde ele se origina, que tem a maior quantidade de variedades da fruta. Gil, e como é que foi o encontro do mamão com os europeus? E como o mamão se espalhou pelo mundo? Então, os europeus talvez tenham sido os responsáveis por associar o mamão àquela ida no banheiro que a gente tanto conhece. Apesar de poucos cronistas se referirem ao fruto, o padre Fernão Cardim o descreve como muito gostoso e de fácil digestão. E, ao que tudo indica, o primeiro a batizar a fruta como mamão tal qual foi Gabriel Soares de Souza, quem faz uma linda descrição falando sobre seu bom aroma e sabor doce muito gostoso. Quanto ao restante desse mundão, sua disseminação também ocorreu principalmente através das rotas de comércio e colonização durante os séculos XVI e XVII. Assim como o maracujá, ele também foi deixando seus rastros e passagens pela África e Ásia, como Índia e Indonésia. Agora, Gil, vamos passar a falar dos morangos. Espécies endêmicas dessa fruta estão em todo que é parte do mundo. O que nos garante que eles são originários das Américas? Então, Érica, essa é uma boa história para a mesa de bar, hein? Em 1916, o rei Carlos III da França recebeu um presente de Julius de Berry, da Antuérpia, que o presenteou com uma travessa cheia de morangos silvestres, maduros e suculentos. 8 séculos depois, outro rei da França, Luís XIV, estava preocupado com o fato de que o país podia não estar indo muito bem na Guerra da Sucessão Espanhola e tinha medo de que o Tratado de Paz pudesse colocar em risco a corte de Versalhes e deixar ela sem acesso às riquezas que as Américas proporcionavam. Por conta disso, em 1711, ele decidiu enviar um espião ao sul do Novo Mundo, que acabou sendo escolhido por ser ninguém menos que Amédée François Frisier, descendente de Július, aquele que deu aquele presentinho ao Carlinhos. E em uma de suas curiosas coincidências da história, sua viagem à América do Sul acabaria por mudar praticamente a história toda quando se fala da iguaria que o monarca tanto gostava. Ele concluiu com sucesso a sua tarefa de espionagem, mas o resultado mais importante dessa jornada, desse passeio dele, foi o encontro com algo que cativou quando ele passou pelas terras de Mapuche, que era uma planta que os nativos chamavam de quelém. E existiam campos inteiros dessa espécie de fruto, que nada mais eram do que morangos, diferente dos que se tinham na Europa, com folhas mais arredondadas, carnudas e peludas, e características que caíram no paladar e tato mundial posteriormente, incluindo o nosso. E, Thalita, quais são as outras berries, conhecidas como frutas vermelhas, originárias aqui das Américas e que conquistaram o mundo? Nossa, são várias, e basicamente elas são da América do Norte. Acho que eu vou até falar o nome em inglês e também, se tiver a tradução em português, porque muitas vezes a gente acaba conhecendo eles pelo nome em inglês, na versão inglesa dele, e bem pouco, às vezes, da tradução em português. Então, assim, por ser da América do Norte, esses berries, né, que são frutinhas vermelhas, a gente tem o blueberry, que é o mirtilo, tem o cranberry, e o strawberry, que é o morango. Mas esse aí o Gil já falou, né? A amora, o raspberry, que é a amora preta, e que é o blackberry. E tem ainda o adberry, que é um fruto do sabugueiro. Esse a gente já tem um pouco mais de familiaridade no sul do continente. Todas elas têm uma característica, são azedinhas, muitas vezes redondinhas e pouco doce, mas uma delícia. Bem, a gente sabe que existem inúmeras outras frutas originárias das Américas, como o caju, que abordamos no episódio das sementes, como as nozes e castanhas. Ou então, o hoje popular açaí, né, que vem lá do norte. Mas optamos por falar das frutas que
que são as mais consumidas em todo o mundo, por isso muitas ficaram de fora. Porém, a gente sabe da importância da preservação dos frutos não populares, por isso chamamos para a entrevista o botânico e pesquisador Marcelo Kuhlmann, que tem projetos justamente sobre o tema no importante bioma brasileiro que é o Cerrado. Olá, pessoal, muito obrigado pelo convite. Esperamos que possamos desenvolver uma conversa bem gostosa aqui e frutífera nesse canal aqui. Vamos lá. Oi, Marcelo, adorei o trocadilho, muito legal dos frutos, mas vamos começar a conversa entendendo algo que me parece muito importante. Qual o papel dos frutos no bioma cerrado? Então, como os frutos, eles fazem parte do ciclo de vida das plantas, né? Eles auxiliam nessa reprodução, eles são essenciais, né, para o funcionamento do ecossistema. Essas plantas, né, elas não conseguem dispersar suas sementes, elas não conseguem se reproduzir e podem ocorrer certas extinções locais, por exemplo. Então, quando a gente fala nas angiospermas, né, nessas 12 mil espécies, mais de 12 mil espécies de plantas que temos no Cerrado, todas elas produzem frutos, né, porque o fruto é um órgão reprodutivo vegetal. Mas nem todos esses frutos são frutos comestíveis. Alguns frutos são secos, dispersos pelo vento ou pela própria planta, e alguns outros frutos são dispersos por animais, dependem de animais para a sua dispersão. Mas a função dos frutos, a importância dos frutos para as plantas do cerrado, para as plantas das angiospermas, né, do ponto de vista geral, é auxiliar na sua reprodução e propagação. Legal. A gente trocou algumas mensagens porque eu fiquei hipnotizada com uma foto sua. Você segurava o titiá do cerrado. Para quem está nos ouvindo, foi o primeiro contato que eu vi, né? É um espetáculo surrealista da natureza. Você comentou que além de linda, né, a castanha é extremamente saborosa. Mas o cerrado tem outros frutos como ela, outras castanhas, né, no caso, e que podem ser colocadas na mesa do brasileiro. Que exemplos de vegetais, você que conhece muito bem, são ainda poucos conhecidos do público, que são do cerrado e poderia estar na mesa dos brasileiros? Para vocês terem uma ideia, dessas 12 mil espécies de plantas que a gente tem no cerrado, cerca de 4 mil delas produzem frutos carnosos, com tecidos carnosos, nutritivos, que desenvolveram, então, essa adaptação para a atração da fauna. Lembrando que fruto é adaptação para a atração de fauna. E dessas 4 mil espécies, né, que a fauna consome, né, que depende da fauna para a dispersão das suas sementes, né, já classifiquei umas 1.000 espécies de frutos comestíveis para seres humanos. Né? Dessas 4 mil espécies, cerca de 1.000 espécies possuem potencial alimentício para nós seres humanos. E quando eu estou falando em potencial alimentício, eu não quero dizer necessariamente que ela tem potencial econômico. Né? São diferentes. Uma coisa são frutos comestíveis, que você pode andar na natureza, fazer uma trilha, encontrar esse fruto e se alimentar dele, sem ele ser tóxico, né? Porque existe essa diferença também, existem frutos carnosos comestíveis e frutos carnosos tóxicos, né? A gente tem que saber, então, diferenciar o que pode e o que não pode comer. Mas no cerrado tem essa diversidade, então, de cerca de 1.000 espécies de frutos potencialmente comestíveis, né? Que a gente pode, então, chegar numa trilha, se alimentar dele. E alguns desses frutos têm potencial econômico, ou seja, eles têm uma certa produtividade, né? Eles conseguem produzir em grande quantidade, que pode atender, né, uma certa comunidade local. Claro que a gente tem que lembrar que hoje no Cerrado, quase todos os frutos comestíveis que a gente tem, eles são provindos de extrativismo, né? E praticamente não há plantio comercial ou plantio domesticado, né, de plantas do Cerrado. Então, praticamente todos eles, né, o próprio piqui que a gente tem hoje até no mercado, eles vêm do extrativismo. Então, para dar exemplo, né, a gente está agora em dezembro, aqui tem uma lista de uns 30 frutos que amadurecem agora em dezembro,
Vou ler alguns aqui para vocês: abacaxi do cerrado, aguaí, ameixa silvestre, araçá rasteiro, babaçu, bacupari, bacupari da mata, bacupari do cerrado, né? Tem várias espécies de bacupari, bacuri, buriti, buritirana, camburi, caqui do cerrado, gabiroba, genipapo, guapeva, ingá, jerivá, jussara, lobeira, mamacadela, macaúba, marmelada, muricizão, oiti, pequi, pimenta jaborandi, pitanga do cerrado, puçá e tarumã. Então, assim, foram só alguns exemplos, né? Mas tem vários, dá pra gente ficar falando desses frutos aqui o dia inteiro. Então, Marcelo, a gente percebe nas interações nas nossas redes sociais e com as pessoas que a gente conversa de vez em quando, que muitos sim conhecem as frutas do cerrado, só que quase como uma memória afetiva, trazendo lá da infância. E alguns deles não são tão jovens. Como é que a gente pode fazer para divulgar mais essas frutas, uma vez que a gente só reconhece aquilo que a gente conhece? Você teria uma ideia? E é impressionante, né, a quantidade de comentários que é igual isso que você falou. Ai, que saudade da minha infância, né? Sempre que eu posto algum fruto do cerrado, a maioria dos comentários é: nossa, comia isso muito na minha infância, né? Que saudade da minha infância. E eu fico: nossa, realmente os frutos do cerrado eles estão ficando no passado, né? As gerações atuais, gerações mais novas, não têm contato, né? Não estão tendo contato com esses frutos. E as gerações mais antigas está relacionado a isso no passado. Ela também não relaciona isso no seu presente. É uma coisa que ficou para trás, que ficou para a infância. Mesmo que a gente ainda tenha muita vegetação de cerrado no Brasil, né? Claro que essa vegetação está bem ameaçada, bem fragmentada, mas ainda tem, né, muita vegetação do cerrado no Brasil. Aqui em Brasília mesmo, onde eu vivo, quase 40% do Distrito Federal ainda tem vegetação nativa do cerrado, né? Nós temos muitos parques aqui urbanos, temos parques nacionais, temos jardins botânicos, então tem muitas unidades de conservação aqui para essas pessoas, para que a população possa ainda se conectar, né, com essa vegetação nativa. Mas, mesmo assim, né, isso não está acontecendo. A reação é essa, né, de que ficou no passado. Então, isso traz uma certa angústia e também um desafio de falar: nossa, o que a gente pode fazer para atrair, né, essas pessoas, para despertar mais interesse para a nossa vegetação nativa, né? Tanto as pessoas mais antigas, né, para lembrar essas pessoas: nossa, gente, ainda tem cerrado, vamos valorizar o que a gente ainda tem, quanto das populações, das pessoas mais jovens, né, de despertar o interesse dos mais jovens para que visitem, né, os parques, para que se sintam parte desse patrimônio que a gente ainda tem aqui e a gente tem o dever e a obrigação de cuidar. Tem. E tem muitas sorveterias, né, que exploram exatamente os frutos do cerrado em forma de sorvete, que é uma forma mais acessível, né, tanto no beneficiamento desses frutos, né, para que eles durem mais, né, não se percam no seu processo de beneficiamento, e no processo, então, de despertar esse interesse de um alimento acessível, né, na forma de picolé de sorvete, que é uma coisa que está pronta. Porque um dos desafios que a gente tem também no consumo de frutos do cerrado é justamente o seu processamento, né? Por exemplo, se você for na feira e estiver vendendo lá um jatobá, um jatobá na feira, né, um fruto grande, as pessoas vão olhar para aquilo e falar: nossa, o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou comprar isso e vou fazer como? Como é que eu vou usar? Então, é isso, né? Um conhecimento que se perdeu. Então, isso me faz lembrar que o Brasil ele é um dos principais berços do mundo quando a gente fala de espécies nativas. Só que não quer dizer que, na verdade, ele possui uma cadeia produtiva formada e estabelecida na maioria delas. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, isso é um fato curioso, que se a gente pensar no Brasil como o país com uma das maiores, ou mesmo a maior biodiversidade do mundo, a gente tem hoje quase 50 mil espécies de plantas catalogadas, né, nesses 500 anos de história do Brasil. Quando a gente fala, então, de cadeia
produtiva, né, de plantas nativas, né, o que já foi domesticado, o que já tem produção comercial, o que já tem plantio comercial e o que a gente já encontra no mercado, né, de produtos da flora brasileira, né, nas feiras, nos supermercados, são pouquíssimas espécies, né? Eu listei aqui quais são, para vocês terem noção, dessas 50 mil espécies da flora brasileira, apenas oito espécies já foram domesticadas, né? E já tem essa cadeia produtiva formada e estabelecida, né? Vejam aqui se vocês identificam essas espécies: abacaxi, amendoim, caju, cacau, goiaba, guaraná, mandioca e maracujá. Tá? Essas 8 espécies, né, que tem cadeia produtiva formada, ou seja, que a gente encontra em qualquer lugar no mercado ou em qualquer estação do ano. Né? Todos os outros frutos nativos, espécies nativas que a gente pode até encontrar no mercado, eles são provenientes de extrativismo, né? Eles não têm domesticação, não têm uma cadeia produtiva formada e estabelecida. Então fica aí de reflexão para a gente ter uma noção de quando que a gente ainda tem que estudar e pesquisar e trabalhar com as nossas espécies nativas no Brasil. E você acha que a gastronomia e a cozinha podem, de alguma maneira, ajudar a promover e a valorizar o Cerrado? Eu acho essencial que a gastronomia se envolva com os frutos do Cerrado para a gente poder valorizar, né, e agregar valor às nossas espécies nativas. Né? A gastronomia ela tem um papel fundamental de ser porta de entrada, né, de apresentação desses frutos, né, dessa diversidade que a gente tem para a população em geral, né, porque o afeto ele começa pela boca, né, pelo paladar. Quando a gente prova, consome algum alimento, a gente começa a gerar identidade, começa a gerar esse sentimento de pertencimento, né, que eu acho que é fundamental, né, essa memória afetiva com o alimento, essa valorização cultural com o alimento. Então, a gastronomia é fundamental para a popularização, né, das nossas espécies nativas, né, dos produtos advindos das nossas espécies nativas. E já que a gente está falando de preservação, né, eu fico com uma dúvida que é como dá para explorar o cerrado de maneira sustentável, ou seja, promover para preservar, mas explorar para ser sustentável. Você como especialista, como você vê fechando essa conta? É uma linha bem tênue, né, quando a gente começa a divulgar as espécies e aí pensar, nossa, será que isso vai trazer o benefício que a gente espera, né, dessa divulgação, de conservação, de valorização, ou se vai puxar para o lado da exploração, né? E aqui a gente pode trazer até o exemplo da palmeira jussara aqui no Brasil, que praticamente foi extinta por conta de exploração em excesso. A palmito jussara, né, que é a espécie Euterpe edulis, ela hoje ainda se encontra ameaçada de extinção, justamente por essa exploração predatória. Uma produção, né, uma cadeia produtiva bem formada dessas espécies, então fica muito mais caro você plantar essas espécies para produzir do que você retirar da natureza. Então, nisso de retirar da natureza, você acaba gerando uma pressão sobre os ambientes naturais. Né? A palmeira jussara mesmo, hoje ela só ocorre em unidades de conservação que tem que estar constantemente sobre cuidado para que não entrem palmiteiros, né, atrás dessas espécies e não retirem essa planta em excesso da natureza. De novo, né, voltando, como eu falei, qual que é a função dos frutos na natureza? Né, os frutos eles têm a função de auxiliar a reprodução das plantas. Se você corta uma palmeira, você está matando essa palmeira, né, para a estação do seu palmito. Você está impedindo que essa planta se reproduza no ambiente, que ela continua gerando frutos que vão servir de alimento para vários animais que vão dispersar
essas sementes. Então, você está quebrando uma série de relações ecológicas que vai colocar aquele ambiente em colapso. Então, é muito sério, né, quando a gente fala, então, de conhecer, né, o que a gente tem nos nossos ecossistemas naturais e, ao mesmo tempo, preservar sem explorar. Eu diria que a educação ambiental ela é fundamental. A educação ambiental ela tem que estar presente nas escolas como uma disciplina obrigatória. Eu acho que é essencial, é fundamental que a gente fale dos nossos biomas, dos nossos ecossistemas naturais, no nosso currículo escolar desde a infância, né? Isso deveria ser realmente uma matéria obrigatória para gerar, né, toda essa sensibilização que a gente precisa na sociedade. A gente precisa conhecer os frutos, a gente precisa conservar os frutos, mas a gente precisa usar essas espécies de uma forma adequada, sem explorar. E aqui uma palavra-chave também para usar fruto do cerrado sem explorar é o manejo, né? Saber fazer o manejo correto, adequado das áreas com vegetação nativa. E para finalizar, Marcelo, para quem gostou de você, para quem gostou da entrevista e do seu trabalho, como podem te encontrar nas redes sociais? Eu estou hoje nas redes sociais sob o nome de Frutos Atrativos do Cerrado, né? Eu tenho tanto o site, quanto o Instagram, quanto o canal no YouTube, Facebook. Já é um projeto que eu venho realizando aí há quase 20 anos, né? Já publiquei uma série de livros e materiais didáticos sobre esse assunto. Né? Atualmente, eu também atuo como consultor aqui na Embrapa Cerrados, em Brasília, justamente em projetos de restauração ambiental, tanto que a gente acabou de publicar esse outro livro, acabou de sair do forno, esse Guia de Plantas do Cerrado para a restauração da vegetação nativa, né? Um guia com quase 350 espécies nativas indicadas para a recomposição de todos os ecossistemas do Cerrado. Pela Embrapa, ele traz justamente esse conhecimento, né, para a gente, então, trabalhar nesse quesito de recuperação e manejo da vegetação do Cerrado. Isso aqui é um trabalho de décadas de pesquisa, né, é um trabalho que eu publiquei junto com outros pesquisadores. Ele pode ser baixado gratuitamente na internet, né, o PDF completo dele. Também vocês encontram aí nas minhas redes sociais. E assim chega ao final mais um episódio do Cada Mês Uma História. Com ele, encerramos a temporada da América para o Mundo. Muito obrigada a você, Marcelo, por sua participação. Foi muito bom estar com você. E foi bom também estar com vocês dois, Thalita e Gil. Até a próxima. Obrigada também a você que está nos ouvindo, lembrando que em breve estaremos juntos novamente com mais uma temporada do Cada Mês Uma História. Não deixe de nos seguir nos tocadores de podcast, nas redes sociais e plataformas de vídeos, deixando também os seus comentários. E, se possível, nos dê 5 estrelinhas, se você gostou, claro. Cada Mês Uma História é uma produção da dupla Thalita Itabaiana e Gil Gropello. Roteiro e apresentação de Érica Werneck e edição de Gabriel de Lima Reis. Um abraço a todos e até a próxima.